Bom dia, hoje é sexta-feira e como você já sabe aqui na TV Diário, hoje é dia de dialogar, está começando o programa Dialogando e que esse dia possa ser um dia muito bacana, com temas que com certeza vão estar te ajudando, vão estar te orientando em algumas situações da sua vida e essa é a vertente do programa, essa é a intenção do programa, trazer conteúdo, trazer algo inteligente, algo bacana para você nessa manhã, tomando café, trabalhando, enfim, que você possa crescer, aprender um pouco com o nosso programa, que tem essa visão, que tem essa intenção. E hoje eu estou aqui com convidados muito especiais. Eu queria aqui agradecer a presença do pastor Lincoln Menezes, um amigo nosso. Ele tem já trabalhado aí com a gente, né, idealizando o programa. E o pastor Lincoln, ele é professor também, ele tem formação na área não só pastoral, mas também graduação na ciência da computação pela Cândido Mendes, não é isso, professor Lincoln? Bacharel em teologia também, especializado em gestão ministerial, feito pela FABERJ, especialista em gestão empresarial pela FGV, lá em Ohio, nos Estados Unidos, né? Foi o complemento da sua formação nessa área. É coach também, tem trabalhado nessa área, ajudado algumas empresas e é um prazer muito grande ter você aqui nessa manhã, abrilhantando também o nosso programa aqui, pastor. Eu que agradeço. Bom dia, Ricardo. Bom dia também ao professor Jefferson. E também estou aqui do lado com uma figura que, né, dispensa comentários e apresentação, mas ainda assim eu vou fazer, quem honra, honra, né? Estou aqui com o professor Jefferson. Ele é graduado na área da Engenharia Elétrica e Computação pela FRJ, o FRJ, não é isso, professor? A engenharia é pela UERJ, o doutorado e mestrado é o FRJ. Olha que maravilha. E diretor do IFE, aqui do centro, né? Uma figura muito conhecida que veio também a brilhantar o programa. Eu queria agradecer muito pela disponibilidade, pelo carinho e pela tua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, pastor Ricardo, agradeço o pastor Lincoln por esse convite, poder estar aqui conversando com vocês e conversando com aqueles que estão nos assistindo nesse momento e trazendo, como vocês dizem, né, uma palavra de esperança, apresentando possibilidades e nós temos novidades boas. Olha, é exatamente sobre isso que a gente quer falar. A gente queria dar oportunidade. O IFE está bem movimentado, né? E a gente até, quando o senhor estiver falando, fique bem à vontade, porque tem uma imagem para te ajudar a ilustrar o que vai estar acontecendo lá, mas fala um pouquinho do que vai estar acontecendo lá no IFE nesse tempo. Na verdade, nos dias 27 e 28, nós vamos estar com a Feira Mostra-se, que é uma feira de oportunidades, trazendo para a nossa cidade mais de 50 empresas das mais variadas do arranjo produtivo de petróleo e gás, permitindo que a nossa população, que os nossos estudantes, que os trabalhadores dessa cidade possam ter acesso a mais de 50 empresas, uma ao lado da outra, com seus recursos humanos, né, para que possam levar os seus currículos, para que possam olhar para o futuro mais positivamente. São empresas as mais importantes da região e mostrando, e tem um objetivo muito claro, mostrar para as pessoas trabalhar no arranjo produtivo de petróleo e gás. É para além da Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa brasileira que muito nos orgulha e é o grande player desse processo, a grande articuladora. Mas a maior parte das oportunidades, das vagas, né, e muitas vezes as melhores posições, né, não estão necessariamente na Petrobras, né? Enquanto a Petrobras oferece um conjunto de oportunidades, o arranjo produtivo de petróleo e gás são 4, 5 vezes maior. Então, essa é a primeira experiência. O estudante, o trabalhador vai chegar lá, eu não sabia que trabalhar no arranjo produtivo é trabalhar também na Halliburton, na GE, na NOV e uma série de outras empresas responsáveis pelo complexo mundo do petróleo e gás. Além disso, essas empresas vão estar lá recebendo os currículos, caçando talentos, né? E elas vão estar se apresentando, porque já está em aberto, então já passo aqui em primeira mão, o site já está, é só entrar no site do IFE, vai ver lá a possibilidade da Mostra-se e vai poder se inscrever nas palestras das empresas. Então você vai conhecer o que a Halliburton faz, o que a NOV faz, o que a GE faz na área de petróleo e gás e qual é o plano de estágio, de empregos que elas têm. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, olha, para eu entrar nesta empresa, o que eu preciso fazer?
Então, vão estar lá as pessoas que vão estar falando sobre tecnologia e vão estar falando sobre a empregabilidade, né? Então, é um grande momento, né? E eu peço assim, agradeço a vocês abrirem esse espaço, né? Mas é uma agenda positiva para a nossa região, para o nosso país, né? Então, tem a MAN Diesel, que é a maior empresa do mundo de motores a diesel. Todos os motores dos grandes navios do mundo. Essas são as empresas parceiras. Essas são as empresas. Se quiser colocar na tela, pode colocar, por gentileza, produção. Né? Então, nós temos aqui uma infinidade de empresas. Nós temos aqui a Morumbi, que é uma empresa da nossa cidade, que está aqui produzindo para o Brasil inteiro. Enfim, nós temos aí essas empresas. Então, bacana. Dias 27 e 28, de 14 às 20 horas, as pessoas vão lá, né, para conhecer as empresas, para entregar o seu currículo e para viver este momento e trazer esperança, dizer assim, eu posso. Isso nos motiva para quê? Para que essas pessoas aprimorem os seus estudos, façam um curso de qualificação, um curso técnico, um curso superior. E digo o seguinte, o momento agora, pastores, é o seguinte, é um momento de crise? Sim. Então é um momento de investir em cada um de nós para que no momento da bonança a gente possa estar bem colocado. Nós vamos sair dessa crise maiores, melhor. Eu estive com os canadenses e aí quando eu falando aqui do Porto, olha, mas esse ano está passando um momento difícil, aí eles perguntaram assim para mim, consulado do Canadá, e o que vocês estão fazendo com essas pessoas que estão desempregadas? Isso me chocou e eu falei assim, caramba, olha, este é o momento de investir nas pessoas. Né? O momento de crise é um momento de mudança, é um momento de aprimoramento, é um momento de investimento. E é gratuito, já? Para o futuro. Gratuito. A feira é aberta, as inscrições podem estar no site para poder fazer a inscrição. Só colocar Mostre 2015 no Face, pode entrar lá, você tem acesso ao nosso site, né? Para que possam fazer as inscrições. Muito bom. Hoje a gente está falando sobre educação e carreira. O programa de hoje está falando sobre isso. Eu estive vendo uma reportagem, acho que foi semana passada, não sei quando foi, dia 11 foi dia do estudante. Sim. Né? Dia 11 de agosto. E estava passando uma realidade muito próxima da gente aqui de São Francisco da Bapuana, de um colégio que no estado do Rio ficou em último lugar do estado do Rio, São Francisco. E em nacional ficou em 15º, como resultado do Enem. Pior colégio, pior colocação do colégio. E uma coisa que eu percebi na entrevista foi que a prefeitura viabilizou que os alunos fossem fazer a prova que fica... Praça João Pessoa é o colégio, fica mais ou menos 30 quilômetros até São Francisco. A prefeitura viabilizou a van para levar os alunos, só que o que aconteceu? O percentual de alunos que foram fazer a prova foi 30%, ou seja, quase ninguém foi. Dentro disso aí, existe uma perspectiva na cabeça de alguns jovens, alguns adolescentes, de quererem progredir, de quererem... né, alcançar, galgar posições. Será que a educação ela viabiliza sonhos? Se a pessoa deixa de sonhar, a educação ela motiva isso a acontecer? Fica à vontade para vocês baterem essa bola aí sobre isso. Pastor, nós estamos numa sociedade que está trazendo uma ilusão de que é possível conseguir o sucesso e a realização sem o trabalho. Verdade. Nós temos que ter uma sociedade que valorize o trabalho criativo, o empenho. Esse é o papel da educação. Primeiro, que nós possamos encantar os jovens para o conhecimento, para a ciência, para a tecnologia, para o saber. E mostrar para ele que com esse saber ele pode transformar a sua vida, a vida de sua família e o mundo. Não há uma outra alternativa, especialmente para os jovens mais pobres. Não há uma outra alternativa para ter uma vida digna, realizada, se não for por meio dos estudos. Tudo que for atalho é caminho sem volta e caminho breve. E eu estou falando o caminho das drogas, o caminho de se associar a uma prefeitura, se associar a dizer o seguinte, olha, neste verão nós vamos fazer um negócio e vamos ficar ricos. Isto é ilusão. Isso é mentira. Nós não podemos, nós temos que valorizar o trabalho. É dizer o seguinte, prepare-se, meu jovem, prepare-se. E agora nós temos um outro grande desafio, talvez o maior. Como preparar as nossas escolas para que seja atraente para os nossos jovens? Olha. Esse é o desafio para nós educadores. Porque a conta não é só do jovem. O jovem muitas vezes desiste porque ele vai na escola e não encontra, às vezes, o professor.
porque também o professor está desmotivado. As condições não são adequadas. A estrutura não é adequada. Então, nós temos um grande desafio nesse país. Todos os países que se desenvolveram, eu digo o seguinte, você quer saber se uma sociedade é desenvolvida? Por exemplo, você quer saber se um restaurante é bom? Vá na cozinha do restaurante. Conheça o banheiro do restaurante. Você quer saber se uma cidade é desenvolvida, se o país é desenvolvido? Vá na escola. Se a escola tiver uma infraestrutura, tiverem professores motivados, tiverem um espaço onde os alunos estão construindo conhecimento, este país é desenvolvido. Mostro isso. Há 40 anos, a Coreia, talvez menor do que o Brasil na produção científica, produção de patentes. Depois de 40 anos, hoje a Coreia dá um show no mundo, mostrando, investido em quê? Em educação séria, valorizando o professor, valorizando o espaço, investindo nos jovens, porque preparar a escola é preparar o futuro da nação. Então, chega à escola e vai ver o estado da escola. Você vai saber qual é o grau de desenvolvimento dessa nação e dessa cidade. E na questão de formação, educação viabiliza sonhos, hoje, em tempos de crise, você pode observar que as empresas precisam se reposicionar e na hora da reposição, ou seja, de demitir ou de admitir, ela vai ficar com aquele que realmente a possibilita ter segurança e dar continuidade no seu plano estratégico, que é se manter no mercado. E quem que vai ficar realmente? É o que tem um conhecimento informal ou aquele que tem um conhecimento formal? Nessa questão de formal, é porque a escola forma e traz essa formação, seja ela técnica ou profissionalizante, as empresas querem abraçar aquela empresa, aquela pessoa em que vai dar uma segurança para o gestor que está lá na cadeira dele de presidente, administrando toda aquela estrutura e também ajudando todas aquelas famílias na geração de riquezas, uma das funções da empresa. Ele quer saber que a pessoa que está nas posições de coordenação sabem exatamente o que estão fazendo. Para isso, há de se passar pela educação, pela uma formação profissionalizante. Porque, como pastor, você pode falar que a fé é super interessante e é muito importante. Todos têm fé e precisam acreditar realmente. Mas a própria Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, Deus vai te ajudar muito, mas você precisa fazer a sua parte. Deus não faz o que nós podemos fazer. Não vai fazer o que podemos fazer. Então, isso é super interessante. E eu tenho uma dica para as pessoas, envolvam-se. Envolvam-se na sua carreira, envolvam-se no seu estudo e envolvam-se no seu trabalho. O que hoje a gente percebe é que as pessoas precisam... Eu não posso olhar o trabalho como exploração. Agora, há trabalhos que são exploradores? Sim. Então, para aí nós estamos aí para denunciar, não é isso. Mas nós temos que dizer o seguinte, envolva-se no seu trabalho, construa o seu futuro, né? Então, o grau de envolvimento, ele é um elemento importantíssimo, né? Não basta apenas vestir a camisa, é preciso suar esta camisa, é preciso transpirar. E a transpiração é uma consequência, né, de um trabalho árduo, né? O sucesso, a realização pessoal é uma consequência de longo caminho de trabalho. Eu sempre falo, a educação e a vida não é o tempo da internet. O tempo da internet é o tempo imediato. É o tempo em que eu não tenho tolerância no trânsito, é o tempo que eu não tenho tolerância numa fila, é o tempo que eu não tenho tolerância com o erro do outro. O tempo da agricultura e da vida e da sabedoria é o tempo da agricultura. É o tempo em que eu preciso preparar, eu preciso semear, eu preciso cultivar para não deixar que as ervas daninhas prejudiquem o desenvolvimento do grão que vai surgir no futuro. Então, tem que ter tempo. Nós temos que ter paciência com nós mesmos e com outros. Chegou uma vez um jovem, já um adulto, e falou assim, professor, eu acho que eu não tenho mais jeito para aprender. Eu já estou velho, eu não vou aprender. Eu garanto, a ciência hoje, a neurociência afirma, nós só paramos de aprender quando morremos. E isso para quem não tem fé. Para nós temos fé, continua, né? Mas do ponto de vista biológico, o cérebro do ser humano, ele pode estar um pouquinho enferrujado, mas ele está sempre... Quando dizem que não há mais reposição neuronal, também é uma inverdade.
há uma reprodução neuronal. Então, quer dizer, o cérebro se rearranja, se constrói a vida toda. Mas é como um músculo, que precisa estar sendo trabalhado com a leitura, estudando, aprendendo. É lógico, uma pessoa que ficou muito tempo longe, né, sem estar estudando, é lógico que tem mais dificuldade. Sim. Mas precisa ter a força de vontade, a motivação, e isso ele vai conseguir desenvolver. Então, em qualquer idade, é lógico, quem começa mais cedo tem possibilidade de um avanço maior. Sim. Mas sempre é tempo de aprender. Bom, essa posição interessante, só para abordar sobre isso, me fez lembrar até a parte de um texto bíblico, de Provérbios 4:7, onde uma pessoa muito sábia, que é o rei Salomão, vai falar a respeito de a sabedoria, a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, investe tudo que tens em conhecimento. É interessante porque um dos reis mais sábios que já existiu foi o Salomão. E é ele mesmo quem diz para investir tudo que você tem em conhecimento. Porque é o conhecimento e a sabedoria que vai gerar riquezas, não só riquezas materiais pelo seu bom conhecimento, mas riquezas em que você vai poder compartilhar com alguém, com uma pessoa, vai gerar riquezas em relacionamentos, riquezas em gerar riquezas, o conhecimento gera riquezas para você, para sua família, para a comunidade onde você vive. E há uma necessidade hoje de convergir para isso. Não ficar apenas no aspecto da fé simplesmente por parar, porque a fé prática é a fé que você desenvolve com obras, com desenvolvimento. E nesse mesmo princípio, nós vemos a pessoa de Jesus como mestre. E, na verdade, como mestre, ele trabalha o ensino o tempo inteiro. Então, ele é chamado de mestre porque onde quer que ele vá, e um clássico é a parte de Mateus capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças. O clássico é que ele é chamado de mestre porque ele trabalha o ensino para transformar. A partir daí, nós vemos que universidades como a Universidade Presbiteriana de Mackenzie, quando o cristianismo ajuda, influencia no ensino. Universidade de Harvard, construída e edificada por pastores. Como que o ensino e o cristianismo contribuiu para isso? E a Universidade PUC, por exemplo, que é uma universidade pontífice, universidade católica, que tem ajudado as pessoas e os jovens a se progredir. Então, o cristianismo, na história, ele vem ajudando e auxiliando as pessoas ao ensino, a sobressair, a conquistar através disso. Pena que o tempo acabou. Tava muito bom o assunto hoje. Professor Gerson, olha, eu quero agradecer muito, que Deus abençoe muito a sua família, o seu trabalho, que Ele continue te dando sabedoria, né, inteligência. Obrigado pelo carinho, pela simplicidade, né? O programa se sentiu muito honrado em receber o senhor aqui. Pode ter certeza que está guardado no nosso coração o carinho. Espero que uma próxima oportunidade, né, possa estar aqui com a gente também. Estou à disposição e deixar o convite. Dia 27 e 28, na Mostra-se, para que as pessoas possam sonhar e dizer o seguinte: o Brasil vai sair dessa. Amém. Isso aí. Pastor Lincoln, obrigado também. Eu que agradeço. Deus te abençoe muito também, sua vida, sua família, ministério e trabalho. Obrigado. E você que esteve conosco nessa manhã, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sexta-feira que vem, às 8h30, estamos aqui na TV Diário com o Dialogando. E nunca se esqueça que dialogando, a gente chega lá. Um abraço.